Então, se tratando da ração de sisal, o que é que a gente pode se ter como base? Né? Que normalmente nos lugares onde a gente percorre, as pessoas não fazem rações vindouras do sisal. Logo, elas não fazem esse trabalho porque os agricultores costumam dizer que isso causa embuchamento, empanzinamento nos animais, principalmente nos ruminantes, né, que tendem a se alimentar com sisal. E isso é mentira? Não é. Causa o empanzinamento. Mas o que é que a gente pode fazer para estar minimizando isso, né? Então a gente deve fazer um processo que usa principalmente a questão da peneira rotativa, né, que a gente tem que usar. Então, o que é uma peneira rotativa? Eu vou estar colocando aqui do lado e vocês vão estar observando. Que é um material, é uma peneira, como se diz o nome, que a gente tende a rodar ela e ela faz a separação da mucilagem e da bucha do resíduo, né? Você tem um resíduo limpo e a bucha, né? Muitas pessoas fazem isso também com o rastelo, né? Coloca todo o material ali, o resíduo, numa lona e acaba tirando a bucha com rastelo. Porém, isso não é muito indicado, porque muitas das vezes a gente não consegue tirar a bucha inteira e acaba ficando um material assim não muito adequado, né? No entanto, a gente observa que muitos dos agricultores não fazem esses usos e nos assentamentos, nos lugares onde há o beneficiamento do sisal, ficam as grandes pilhas lá de resíduo e não tem um aproveitamento daquela matéria que é riquíssima em proteína e carboidratos, né, que são das substâncias que os ovinos mais necessitam. Então, agora a gente vai estar listando algumas das práticas que podem ser feitas para melhor aproveitamento do sisal. Então, a primeira prática, a gente vai falar sobre o feno, né? Então, o feno, ele utiliza o quê? Das bactérias aeróbicas. O que são bactérias aeróbicas? São as bactérias que elas necessitam do ar. Anaeróbicas são as que trabalham sem a necessidade do ar, tá bom? Então, o feno, ele é feito de forma com matéria seca, né? A gente vai, separa o resíduo que quer fazer o alimento para o animal, leva para um chão batido ou chão que esteja com cimento, chão de cimento, e a gente deixa lá ele secar por um período de uns 2 dias. Mas por que, Isa? Porque o feno, ele é feito com a matéria seca, então você tem que ir secando. Então, no primeiro dia, a depender do lugar que tem muita insolação, né, vai de 2 a 3 dias. Mas se a gente está num período de insolação boa, o que a gente faz? A gente espalha todo o material na lona e a gente deixa secar durante um dia, né? Ou então, se a gente quiser adiantar o processo, a gente pega o material, a fibra, e aperta e tira um pouco da água, né? Mas, enfim, a gente espalha em todo um lugar plano, pode ser em lona, como eu já falei, das formas que eu já falei no terreiro batido. A gente espalha e deixa secar, né? Cito, só lembrando que esse material, ele já foi tirado a fibra, tá bom? Na peneira rotativa, já foi tirada a fibra. Só vai ser utilizada a parte necessária mesmo. Tirou a fibra, colocou para secar, e aí, quando for no final do dia, a gente pega e ensaca tudo de novamente. Quando for no outro dia, na parte da manhã, a gente coloca todo o material sobre o chão novamente e deixa secar. Então, ali, depois de secar, dele estar bem sequinho, qual é o ponto do feno? É um ponto que ele não esteja nem esfarelando, né, e nem muito úmido. Ele esteja aí entre esses 2 pontos. Então, depois de fazer isso, a gente pega e ensaca todo o material. E agora vamos para a ensilagem. Com a ensilagem, a gente vai fazer o uso das bactérias anaeróbicas, que são o quê? Elas não necessitam, elas não precisam do ar, né? Então, já é um processo um pouco diferente da questão do feno. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, depois de ter o material passado pela peneira rotativa, a gente vai e pega esse material, né? E a gente coloca em um tambor ou então num silo. E que é um silo, Isa?
Eu vou estar colocando as imagens aqui para vocês verem os tipos de silo. E um dos silos que a gente pode estar fazendo é estar cavando um buraco, né, na nossa propriedade mesmo. Um buraco que a gente tem que ter cuidado, que não pode ter pedra, não pode ter paus que possam furar a lona, porque dentro desse buraco a gente vai estar colocando uma lona firme, tá bom? Uma lona que ela também não seja muito frágil. Então a gente vai estar colocando a lona e ali a gente vai estar colocando a matéria úmida com água. A gente não vai fazer o processo de colocar para secar, tá bom? Então a gente coloca ali todo o material. Esse não precisa pilar, não tem problema com a pilação, tá bom? Você só coloca de uma forma que possa estar pegando ali todo o ambiente do silo, né? Feito no chão. E ali você faz o quê? Veda. Você fecha, não pode deixar sequer uma passagem de ar. Não pode ficar passagem de ar. Que seja muito importante isso. Coloca todo o material dentro do silo. E ali fecha o silo. E depois disso, de fechar com a lona mesmo, a gente coloca uma camada de terra. E depois de colocada essa camada de terra, depois disso, da gente se certificar que não vai ter furamento, que não vai entrar ar, né? Que ali deve ser um material que ele deve ficar bem guardado. Então, depois disso, a gente pode deixar ali ele ficando num processo de 25 a 26 dias, que ali vai estar ocorrendo fermentação do material, vai se desenvolver. Ao invés da matéria, quando você tira o silo, né? A silagem, você vai perceber que as folhas já vão estar mais numa coloração mais amarronzadas, né? Então, ali não vai haver perda de nutrientes e de proteínas significativas. E ali é uma ótima opção para quando a gente está no período de chuvas, que a gente está num período de pasto bom, que a gente sabe que o tempo das vacas magras vem, né? Então, aí é uma ótima alternativa para a gente estar fazendo o guardamento dessa ensilagem, né? E como no assentamento que a gente fez essas atividades, que a gente fez o acompanhamento de Vila Nova não faz, essa é uma ótima alternativa para a gente estar desenvolvendo também. Assim como o feno, assim como a ensilagem. E diz assim, Isa, mas a gente não tem a peneira. Então, um dos processos que eu já citei, que é com o rastelo, não é que não seja um processo que a gente não deve fazer, mas assim, sim, relacionado com a questão da peneira rotativa, o rastelo ele é uma atividade que ele dá muito mais trabalho, né? Mas se a gente não tem a peneira, a gente pode colocar o material na lona ou no chão batido e tirar toda a fibra. A gente só deve ter um cuidado redobrado para que a gente não deixe fibra, né? Porque senão pode causar um embuchamento nos animais e aí é um custo, é um dano que a gente vai ter futuro que não é bom, né? Mas é uma das opções que a gente pode fazer é isso. Outras formas que a gente pode fazer para a questão do uso do sisal como ração é estar liberando os animais a pasto mesmo. Ele está fazendo pastoreio, né? Mas a gente deve ter cuidado principalmente com a questão dos caprinos, que são animais mais arredios, né? Então, na maioria das vezes, inclusive até no assentamento mesmo, a gente pode ver que quando as mudas estão no período de 1 ano a 2 anos que ainda estão pequenas, né? De 1 ano que ainda estão pequenas, se soltado as cabras, principalmente, elas tendem a arrancar até o bulbo, né? Que é o centro do sisal. Então, isso não é muito bom, né? Então tem que ter esse cuidado. É sempre interessante que a gente faça esse manuseio também com manejo sanitário, né? Que a gente sempre vem pautando. Que é você limpar os coxos, é você fazer todo o processo para obter tanto o silo como o feno e ambientes que estejam limpos, que estejam bem arejados, sem a presença de terra, né? Que o silo ou a silagem não possa estar encostando na terra, que as coisas possam ser bem vedadas, né? Quando armazenadas nos depósitos, é interessante que esses depósitos estejam limpos, porque a gente pensa que porque é para animal, as coisas elas não devem ser limpas, e pelo contrário, porque ao invés da gente estar fornecendo um alimento de qualidade, o que é que a gente faz? A gente vai estar fornecendo, talvez, que com o resto de terra, com a questão de fezes, de ratos e tudo mais. Então, a gente pode estar adoecendo os animais se a gente não tiver um controle sanitário também na obtenção dessa ração.
Ainda sobre o fornecimento dessa ração, é interessante que a gente faça uso de outras rações para a gente estar tendo ela como complemento, para a gente ter esse feno e essa silagem como complemento. Como assim complemento, Lígia? Quando se fala de complemento, é que a gente não vai estar utilizando ela como única ração. Mas a gente pode usar, né? Não causa dano no animal, né? Se usar só o feno ou silagem do sisal. No entanto, se você estiver dando ela junto com outras variedades, como feno de maniçoba, como silagem de leucínia, como a questão da palma, né? Você vai estar tendo uma diversidade maior de produto, né? Você vai estar tendo um produto mais diverso, mais rico de proteínas, mais rico de vitaminas. Isso daí é muito bom, porque você tem um material ali completo de qualidade. Então, quais são as vantagens, Isa, de você fazer isso? Eu posso muito bem estar indo lá no criador, né, na casa rural, e estar comprando uma ração feita. Nem sempre a gente tem o recurso, né, para estar comprando a ração. A gente que é agricultor rural, a gente sabe que uma hora ou outra pesa muito no bolso, né? Então, parte do dinheiro que você poderia estar gastando num saco de milho, num saco de farelo, né? Você fazendo a ração da sua própria localidade, de uma fibra, de um resíduo como o sisal, né, que você deixaria lá amontoado no meio do tempo, né, só você estar utilizando desse material, além de estar lhe beneficiando principalmente os seus animais, né, você vai estar diminuindo o custo. Eu não digo que com sisal você vai deixar de comprar todas as rações, não é isso que eu quero dizer. Mas você vai estar diminuindo os seus custos, porque agora você vai estar comprando numa quantidade menor. Além de estar enriquecendo cada vez mais, né, o seu fornecimento de alimento para os animais. Então, o que é que os animais eles tendem a ganhar com isso, com a questão da ração? Né? Os animais que se alimentam do resíduo do sisal, da ensilagem, do feno, eles são os animais que eles têm o maior ganho de peso. Eles têm o pelo bem brilhoso, limpo, bonito, né? E a questão da verminose, eles também têm uma diminuição significante no nível de verminose. E por consequência disso, já que a verminose causa também anemia, né? A questão dos vermes, dos eumintos, que se alimentam da parede intestinal dos ovinos e caprinos, causando aí a anemia dos bichos ficam magros, ficam sem querer comer, ficam fracos. Então, já que o resíduo do sisal, ele trata também da questão da verminose, a água do sisal, né, do resíduo, ele trata também da verminose. Então, os animais, eles tendem a ficar uns animais saudios, né? Então, eu acho, tenho certeza até que vocês já viram, tipo, animais em tempos de seca mesmo, aqui no assentamento Nova Vida, onde foram feitas essas experiências, e também no assentamento Vila Nova, o que eu pude observar e através dos relatos, é que são animais extremamente gordos. E você fica pensando, mas não tá chovendo, mas não tá acontecendo isso e aquilo, mas por que eles são gordos? Porque uma hora ou outra, mesmo não sendo o sisal tratado, eles tendem a ir lá e abocanhar um pouquinho de resíduo. E eles vão se alimentando. É claro que no período que tem abundância, né, como o sisal ele não tem um gostinho muito palatável, eles tendem a se alimentar, é claro, do pasto, dá preferência a outras rações. Mas quando não, eles comem mesmo de verdade e acabam se alimentando disso. Então, assim, o sisal, não sei se eu creio que vocês perceberam a gama de importância do sisal, né? Além de ser uma cultura que se desenvolve num tempo relativamente curto, pela produção e pelo dinheiro, né, que ele obtém de 3 a 4 anos. Então, é uma cultura que, no geral, é uma cultura que ela gera muito lucro, mas para isso precisa principalmente de um planejamento, que é o que a gente fala em todos os vídeos, é a questão do planejamento, né, tanto na questão de plantar, tanto na questão de ter os tratos culturais. Em relação aos animais, é questão de você consorciar, né, a criação de ovelha com a questão do sisal. Uma atividade não anula de forma nenhuma a outra,
E dá para se ter as duas, né? Dá para fazer o pastoreio controlado, é claro, nesses pastos. Dá para inserir a ração. Dá para fazer esse controle totalmente. Então, se a gente se planejar, se a gente adquirir das técnicas, mesmo que não tenha a questão da máquina para fazer a separação, que a máquina também é de baixo custo, foi desenvolvida pelos pesquisadores da Embrapa, não é uma máquina cara, né? Mas mesmo assim, se o assentamento, se as comunidades, se nós agricultores não podemos ter a máquina, vamos fazer uma pequena atividade com os rastelos, né? Além da máquina, a única coisa que você vai precisar é de um carrinho para estar levando o resíduo, né? Um terreiro plano, que a gente normalmente tem, e a gente faz isso, né? A gente coloca lá para secar, e sacos, né? O saco pro feno pode ser o saco de nylon, e o saco para silagem, além do buraco que a gente pode fazer com a lona, tem que ser um saco mais resistente. Pode ser até saco de açúcar, aqueles sacos pretos que a gente usa para ensilagem mesmo, que vende nas casas rurais, né? Então são materiais muito simples, são coisas muito simples que a gente pode estar fazendo, né? E que só nos falta mesmo a força de vontade. Porque o sisal está lá, os animais estão lá, né? Tudo está lá, o material principal, o resíduo está lá. Então só nos falta um pouco de vontade para a gente estar fazendo isso, para a gente estar consociando e para a gente estar levando a fim. Além disso, só para ter um término mesmo sobre todos esses assuntos, sobre o sisal, né? Eu espero que vocês tenham gostado muito de todos esses vídeos, que vocês entendam a gama de possibilidades que vocês tendem a explorar com o sisal, né? Seja ele na agricultura ou pecuária, né? Agropecuária, e que vocês estão com o ouro nas mãos, como eu vejo em muitos lugares, né? E citam, o ouro verde do sertão, né? Então, espero que essa experiência também do assentamento Nova Vida de Cansanção possa trazer rumos para vocês que já trabalham com sisal, né? E que vocês venham a despertar em vocês cada vez mais a questão de vocês estarem se renovando. Tipo, a roça comunitária hoje já é uma grande quantidade, né, de sisal, já existe, mas que a gente possa estar tirando mudas de lá e possa estar implementando também outras variedades, como a roça do sisal da comunidade de Vila Nova, existente só, se eu não me engano, é só o brasileiro, né? Então vamos inserir também o Ibra, né, para a gente ver como se comporta essa variedade, porque de um assentamento para outro também pode responder diferente. Então, aí só tem uma variedade, vamos inserir mais variedades, vamos fazer mais o plantio, se a comunidade tem um lugar para fazer esse plantio, bora fazer, vamos investir e fazer os tratos culturais nas mudas que já existem na roça coletiva, né? A gente também é uma atividade que não depende de muitos tratos culturais, mas que a gente também não pode deixar a mercê. Então é fazer um raleamento de vez em quando, tirar algumas mudas e fazer o replantio em alguns lugares que as mudas morreram. E ter um atentamento, principalmente, que eu não citei nos outros vídeos, mas que eu vou poder estar citando nesse de alimentação, sobre a questão da podridão vermelha, né, que é causada por um vírus que acomete o sisal e que a gente deve estar fazendo essa revisão para que ela não venha atacar as outras plantas, né? Então, o que a gente deve fazer? Que é uma das doenças que mais ataca o sisal, é a questão da podridão vermelha. Então, o que a gente deve fazer? A gente, quando vê que está tendo essa podridão vermelha, principalmente no bulbo, né, dela, do sisal, o que a gente faz? A gente pega a planta, a gente arranca todas as plantas que tiverem com essa enfermidade e a gente queima. Por quê? Porque ela é uma doença altamente transmissível entre os sisais. Então, se eu vou lá e eu faço o corte com a faca que eu uso, né, para cortar as palhas, eu faço o corte e eu trisco nesse vírus aí, nessa podridão vermelha, e for cortar uma planta que está saudia, automaticamente eu vou estar levando o vírus de um lugar para o outro. E nessa questão, muitos lugares já perderam os quilômetros tarefas de sisal, porque é uma doença que pega muito. É como se fosse uma gripe, que eu tivesse gripado e eu espirrasse perto do colega e assim pegasse o vírus. Então a gente tem que ter cuidado, não é questão de tratar, é questão de erradicar. Então, se na sua roça, se no seu plantio
você tem a questão de cisais, né, de mudas acometidas com a podridão, não pense duas vezes. Pegue, arranque mesmo do pé mesmo, arranque completamente. Faça uma coivarinha, faça uma ruma com esses sisais e vocês façam a queima, tá bom? Porque essa vai ser a melhor forma de erradicar, porque o tratamento é muito difícil. Tomar cuidado com as ferramentas que a gente utiliza. Se de repente, quando eu for cortar o sisal, eu perceber que ele está com a podridão, eu pegar a faca ou qualquer ferramenta que eu esteja utilizando nessa hora que eu tive contato, limpar. Isso não é brincadeira, isso é verdade. Você pegar e limpar, porque você pode estar levando a doença. Né? Assim como trabalhadores, né, que trabalham de um sisal, de um lote para outro, você pode estar levando também, através das ferramentas, tá bom? Então, esse é só um tema, né, que eu estava falando de ração, estava falando da mucilagem, enfim, mas é um tema que eu me lembrei que era para mim ter colocado nos outros vídeos, mas que é muito importante a gente estar tratando aqui, tá bom? Então, diante de tudo isso, foi um prazer falar mais uma vez sobre esse vídeo, sobre esse tema, né, do sisal, que é uma cultura que tantas famílias trabalham e tiram sua renda. Agradeço os colaboradores que se desempenharam aqui nesse vídeo e espero que a gente esteja juntos aí no próximo. Muito obrigada e fiquem com Deus. A Teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.